A história de Noé. Então, a história de Noé é uma das narrativas mais cativantes da Bíblia, um conto épico que aborda fé, coragem e a imensa graça de Deus. Antes de começar a contar essa fascinante história, já deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias magníficas como essa. Diz a história que Noé era um homem justo em meio a uma geração impígia. Construiu uma arca monumental para salvar si mesmo, sua família e um par de cada criatura, esperando o dilúvio que Deus havia anunciado. Mas para entender a verdadeira história de Noé, precisamos ir além do conto bíblico. Aqui está a verdadeira história de Noé: fé, coragem e o grande dilúvio. Imagine um mundo sem a luz de Cristo, um mundo dominado pela maldade humana. De acordo com o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, Deus viu que a maldade do homem se espalhou pela terra e que toda a imaginação dos pensamentos do coração humano era somente de todo o mal o tempo todo. Nessa época sombria, Noé era considerado justo, obediente a Deus. Gênesis, capítulo 6, versículo 9. Noé encontrou graça a seus olhos. Noé era um homem íntegro, que se esforçava por viver de acordo com os princípios divinos, um ponto crucial em sua história. Em meio à decadência moral, Noé não apenas acreditava em Deus, mas vivia uma vida em obediência a Ele. Sua fé, contudo, seria testada de uma forma extraordinária. O primeiro ato de fé de Noé pode ser visto em sua decisão de construir a arca. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Faça você mesmo uma arca de madeira de gofer, aprisionando suas divisórias, forrando o interior com resina de junco. E esta é como a construção da arca deve ser feita. Noé não estava apenas seguindo instruções, ele estava construindo um símbolo da esperança. A arca era um lembrete visual do pacto entre Deus e Noé, uma promessa de salvação em meio à calamidade. Noé, ao seguir as instruções divinas, demonstrou coragem. Noé enfrentou desafios logísticos: procurar madeira gofer, coordenar sua construção e projetá-la de maneira a resistir às intempéries e suportar o peso de tantas espécies animais. Demonstrava a necessidade de planejamento e organização. Era um projeto ambicioso, mas Noé, com sua fé inabalável, o realizou. A arca era um símbolo de esperança, mas também de fé. Noé precisou acreditar na veracidade da palavra de Deus, mesmo diante da ausência de chuva por anos. Suas orações pedindo por chuva poderiam parecer supérfluas ou repetitivas, mas elas demonstravam sua fé perseverante. Noé não apenas construiu a arca, mas esperou pacientemente orando e se preparando. A arca, entretanto, era apenas parte do plano de Deus. Noé também precisou tomar consigo animais, um par de macho e fêmea de cada espécie. Isso exigia conhecimento zoológico, coragem para se aproximar de animais selvagens e fé para crer que Deus daria poder sobre eles. Além disso, Noé precisou se preparar para uma longa estadia na arca. Ele, sua esposa, seus filhos e noras, junto com os animais, se abrigaram na arca. Noé, então, fechou a porta da arca após o último animal entrar. Fechar a porta da arca foi um momento de decisão. Noé havia cumprido sua parte no pacto com Deus, agora restava aguardar o cumprimento divino. Esse ato de fé o colocou em uma posição de dependência total de Deus. Noé, em seguida, experimentou o dilúvio. As chuvas torrenciais e o aumento das águas foram testemunhos visíveis da ira de Deus contra a maldade humana. Noé, em meio à fúria da natureza, estava seguro. A arca era um refúgio, um símbolo da soberania divina. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, um período simbólico de purificação. Durante esse tempo, Noé permaneceu na arca com sua família e com os animais, esperando a vontade de Deus. Após o dilúvio, Noé enviou corvos, pomba, raposas e um pardal para verificar se a terra já estaria seca.
Noé esperou pacientemente, demonstrando fé e discernimento, pois compreendia a importância de aguardar o momento oportuno para deixar a arca. Quando a terra secou, Noé abriu a porta da arca e saiu, juntamente com sua família, seus filhos e noras. Noé ofereceu sacrifícios a Deus, e Deus estabeleceu um pacto com Noé, prometendo nunca mais enviar um dilúvio para destruir a terra. A história de Noé nos convida a refletir sobre a fé, coragem e esperança. Noé exemplificou fé inabalável em Deus. Ele acreditou na palavra divina, mesmo quando a construção da arca parecia impossível, mesmo quando a chuva não vinha há muito tempo. Noé confiou em Deus, mesmo diante de incredulidades e zombarias. Sua fé o guiou em cada etapa da construção da arca e o ajudou a perseverar durante o dilúvio. A fé de Noé foi fundamental para sua salvação e para a salvação de sua família, bem como para a preservação da diversidade da vida na terra. Noé também demonstrou coragem em diversas ocasiões. Quando Deus lhe ordenou a construção da arca, Noé teve que reunir coragem para enfrentar a incredulidade e o ridículo dos outros. Ele precisou ser corajoso para lidar com os desafios logísticos da construção da arca. E teve que ser ainda mais corajoso ao se abrigar na arca com seus familiares e diversos animais, deixando para trás a vida que conhecia. A coragem de Noé o auxiliou a superar medos e a realizar a tarefa divina. Noé foi um homem de esperança. A esperança o guiou na construção da arca, o sustentou durante o dilúvio e o auxiliou a persistir em suas orações. A esperança depositada na promessa divina de que um novo mundo nasceria após a destruição do mundo antigo. Sem a esperança, a construção da arca não teria início. A fé não teria o sustento necessário para perseverar e a coragem não seria suficiente para enfrentar os desafios do dilúvio. Além da fé, coragem e esperança, a história de Noé nos ensina outros importantes ensinamentos. Noé foi obediente à voz de Deus. Ele não questionou as ordens divinas, mas as seguiu com precisão. A obediência de Noé foi crucial para o cumprimento da missão que Deus lhe confiou. Noé reconhecia sua posição de dependência diante de Deus. Ele compreendia que não era digno dos planos divinos, mas que por sua fé e obediência, Deus o havia escolhido para a construção da arca. A construção da arca, a espera do dilúvio e o tempo na arca exigiram paciência. Noé demonstrou ter essa virtude, aguardando o momento oportuno para cada etapa da história. A construção da arca demandou sacrifício. Noé, com sua família, teve que se dedicar totalmente à obra. A história de Noé transcende um simples relato bíblico. É um exemplo de fé, coragem e esperança. Em tempos de incredulidade e maldade, Noé se destacou como um homem íntegro, obediente a Deus. Seus atos de fé, coragem e esperança são exemplos para os cristãos de hoje. Conforme a mensagem principal, em momentos de dificuldade, a fé nos auxilia a manter a esperança. A coragem nos permite agir de acordo com a nossa fé. A história de Noé nos convida a fortalecer a fé, cultivar a coragem e alimentar a esperança. Que a história de Noé seja um farol de inspiração, guiando os cristãos rumo à justiça, fé e obediência, lembrando-nos que a fé sem obras está morta. Se você gostou da história de Noé, dê o like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais histórias bíblicas. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima.